existe uma forma de eu conseguir ajudar, no caso, ambos os cães, né, o cão que está ali pentelhando e o outro cão que está, né, simplesmente buscando um pouco de paz, né, não querendo essa interação. Sim, existem formas diferentes da gente fazer isso. A primeira forma, e é a forma que a gente vai sempre recomendar, é se certificar de que você consegue o manejo, porque mesmo sem treinamento de um cão, você precisa conseguir fazer com que isso pare, com que isso não seja praticado. Então, a gente vai colocar aí como trabalhar essas questões. Sendo que a primeira coisa é o manejo. Então, se eu não tenho como lidar com aquela situação naquele momento, não é uma situação apropriada para treinar, o cachorro talvez esteja num nível de excitação muito alto, o contexto todo não seja onde um aprendizado possa acontecer de uma forma apropriada, então eu vou trabalhar com o manejo. O manejo é simplesmente eu conseguir ferramentas, né, estratégias para evitar que isso aconteça. Ou seja, possivelmente eu vou prender um dos cães, vou separar esses dois cães de alguma forma, fazendo então com que seja impossível que essa interação aconteça, porque eles estão ou separados por alguma barreira ou estão na guia, né, e não podem se aproximar. Isso pode gerar frustração? Lógico que pode, né, depende bastante do nível de excitação do cachorro. Então, o ideal é que você faça esse manejo também de uma forma programada, onde você consiga dar algum tipo de direcionamento para esse nível alto de estimulação que o cão está passando. Então, se você puder dar algo para esse cachorro fazer enquanto eles estão separados, né, vai ser melhor, vai facilitar. Só separar, muitas vezes, vai fazer com que os cachorros fiquem latindo e tudo mais. Especialmente se você tem, por exemplo, vamos supor que eu estou em casa, tem um cachorro mais velho e um cachorro mais novo, e o mais novo está enchendo o saco do mais velho. E daí eu separo esse mais novo, e o mais velho fica com as pessoas, fica ali conosco, porque, lógico, ele não está fazendo nada de errado, por que eu vou separar ele? E isso pode também ser duplamente frustrante para o outro cão, porque agora não só ele não tem o contato com o mais velho, mas ele também perde contato com todo mundo, com as pessoas, e o outro tem esse contato. Então, às vezes, pode rolar também essa questão de, né, de frustração, entre aspas, né, por ciúmes. Né? E eu vou, mesmo sabendo que... Deixa eu colocar um carregador aqui no computador, para ele não parar de repente. Mesmo sabendo que a palavra ciúmes não é algo que a gente gosta muito de usar dentro do adestramento, pode sim ocorrer do cachorro se sentir mais frustrado porque percebe que o outro indivíduo agora tem acesso a mais coisas. Então, ou a coisas que esse cão valoriza, como por exemplo a proximidade das pessoas. Então, dá algo para esse cão que foi separado, né, ou que de repente agora está na guia, preso a você, algo para direcionar esse ímpeto dele, vai ser sempre melhor. Então, essa seria a primeira coisa que, de certa forma, também vai influenciar no treinamento, mas, a princípio, tem a função de evitar que o problema, né, se perpetue através da prática. Então, não vai acontecer de um ficar praticando de encher o saco do outro, ou de o outro praticar de ter que ficar dando bronca, né? Porque isso também é algo que o cachorro aprende a fazer cada vez mais. Então, se o outro cão que está enchendo o saco dele aprende que ele tem que dar uma bronca para o outro parar, ou que ele tem que escalar essa comunicação dele até ser uma bronca muito forte, morder realmente para o outro parar, ele vai aprender a fazer cada vez mais isso. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente evita essa coisa de deixar os cães se entenderem, se você percebe que esse se entenderem não resolve rapidamente. Se você percebe que a questão está escalonando muito, você percebe que um cão é muito tolerante ao outro, né? Alguns cães são muito tolerantes, não são capazes de revidar e falar, olha, para de me encher o saco, né? Então eles acabam permitindo e sendo, né, bulinados, enchendo o saco por muito tempo.
Às vezes a diferença de idade é um fator que pode ser também, pode influenciar bastante, seja mais, poderia, né, deixar um cachorro idoso, por exemplo, um cachorro mais jovem, filhote, ficar enchendo o saco por muito tempo. Às vezes o idoso ele não tem nem como, né, lidar com aquilo através de uma comunicação clara, né? Então, e óbvio, a gente também tem que ter o histórico desse outro cão que está ali enchendo o saco. Porque se ele tem um histórico muito pobre de socialização e um histórico talvez muito rico de encher o saco, ou seja, ele faz isso com frequência, ou já tenha feito muito disso e isso tenha funcionado para ele, ele vai insistir muito naquilo. No mundo ideal, os cães eles conseguem se entender, eles conseguem se comunicar, não tem problema algum. Só que a gente, na maioria das situações, não está no mundo ideal. Os cães eles são muito diferentes, eles agem de forma muito diferente do que é o esperado e o natural para eles. Ou normal, desculpa, talvez seja melhor, para eles. Então eles muitas vezes vão agir de forma que sai do que seria o normal. Eles vão apresentar comportamentos que a gente chama mal adaptados, comportamentos exacerbados, comportamentos que não servem necessariamente para a função original, estão sendo usados de forma inadequada. Então, isso é para a gente tem que lembrar para não cair nessa armadilha de achar que é só juntar e deixar. Deixa da bronca que o outro vai aprender. Né? A gente tem que tomar cuidado. Por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado porque a gente não pode evitar as interações sempre e ficar administrando tudo que os cachorros fazem entre eles. É importante sim que eles interajam, é importante sim que eles se comuniquem, é importante que eles tenham essa oportunidade, é importante que a gente permita isso, mas obviamente de uma forma cautelosa, observando, né, sabendo que pode haver um momento onde você vai ter que intervir, porque entre eles, a combinação entre esses dois cães não está sendo legal. A interação potencialmente vai gerar aprendizados ruins para ambos os cães. Tá? Então, a gente tem que medir isso através da observação das interações. Mas, a princípio, a gente tem que deixar que eles interajam. Né? A gente não pode achar que todo cachorro vai interagir com o outro de forma calma, logo de cara, especialmente cães mais jovens e inexperientes, né? Mas a gente tem que observar para ver se isso é uma coisa que acontece logo no início e depois se adequa, né, através da comunicação deles, ou se é algo que não, e que vai escalando, vai piorando e que a gente vai precisar intervir. Tá? Então temos que ficar atentos aí para não ir para nenhum dos dois extremos, certo? Nem deixar que tudo simplesmente aconteça e não intervir de forma alguma, e nem ficar o tempo inteiro ali administrando a situação, porque a maioria das vezes acaba gerando mais tensão para aquele momento de interação entre os cães. Tá? Então vamos lá. Manejo, então, a gente já tem aqui como sendo uma estratégia essencial. Daí o segundo é sim o que eu estava mencionando agora. Tá? Muitas vezes o que você vai precisar é dar tempo o suficiente para esses cães passarem pelo seu processo de interação natural e se enquadrarem, identificarem onde cada um fica dentro dessa interação e até onde um pode ir ou não quando está tentando interagir. Isso, então, é o que eu mencionei, de você permitir a interação, mas observar para que essa interação, se notar que está escalando muito, que a questão está ficando muito problemática, a gente parar, né, intervir de alguma forma. Lembra que eu não estou falando necessariamente de encontros entre cães desconhecidos, tá? A ideia dessa live é aquele cão chato que já encontrou e continua, né? Então, é diferente de quando você vai encontrar dois cães onde há excitação de ambos os lados, onde há nervosismo de ambos os lados,
Então é outra coisa, geralmente a gente faz um processo um pouco mais gradativo de aproximação, também usando bastante a ideia de tempo, né, para que os cães consigam se encontrar de forma mais distante primeiro, que eles possam caminhar juntos, Eu tenho no meu curso Linguagem e Comunicação canina, eu tenho lá mostrando alguns vídeos, uns protocolos de como que a gente pode fazer esse tipo de aproximação de forma gradativa para facilitar, para que no momento que os cães realmente se aproximem fisicamente, eles já tenham se acalmado um pouco, já estejam um pouco mais aptos a interagir de uma forma um pouco mais clara, né? Tanto da forma com que se expressa, quanto da forma como entende o outro. Então, a segunda coisa seria tempo. Caso o tempo não seja o suficiente, né, para que essas interações elas se adequem, aí sim a gente vai pensar em alguma outra estratégia de treinamento para modificar o comportamento do cão. A gente já falou então, o manejo ele pode ser simplesmente manejo, mas ele também pode estar influenciando na forma com que o cão aprende a reagir próximo ao outro. Porque, de uma certa forma, o manejo ele pode também ser uma situação onde eu estou simplesmente aumentando o tempo onde os cães estão na presença um do outro, sem poder interagir. Mas eles estão interagindo de uma certa forma, eles estão se vendo, eles estão sentindo o cheiro um do outro, eles estão normalizando a ideia da presença um do outro. Então isso possivelmente pode acalmar, se esse manejo for feito de forma, no sentido de eles terem uma proximidade o suficiente para notar que ambos ainda estão no mesmo ambiente. Né? Se o manejo for feito onde os cães estão em ambientes diferentes, não se veem, nada, daí vai ser menos eficaz nesse sentido de ajudar no treinamento e a mudança do comportamento dos cães. Agora, o que eu posso fazer além disso? Eu posso trabalhar com redirecionamento, que é uma estratégia que os próprios cães usam, né? Lembra que eu mostrei, né, as estratégias que o cão que está ali recebendo a interação do cão insistente, do cão chato, às vezes vai fazer isso, né? Redirecionar a atenção do outro cão para uma outra coisa, através da valorização local. A gente também pode fazer isso, seja através de estratégias como valorização local, né, fingindo, mexendo em alguma outra coisa, pegando num brinquedo, tentando trazer a atenção do cão insistente para uma outra coisa, para ele se entreter com outras coisas naquele momento. Pode ser através, né, de uso de recompensas, de alguma forma, às vezes com alguma outra atividade que possa ajudar esse cachorro, não só a desengajar, mas também a se acalmar um pouco. Então, se você tem, por exemplo, o snuffle mat, né, que é aquele tapete de forrageio, você pode colocar um tapete ali no chão, chamar o cachorro e deixar ele achar uns petisquinhos, uma raçãozinha, alguma coisa assim, para ele, né, focar em alguma outra coisa. Você pode dar para ele alguma coisa para ele roer ou lamber, né, pensando num redirecionamento para algo alimentar. Eu poderia redirecionar esse meu cão para um brinquedo, se o meu cachorro gosta bastante de brinquedo, se esse cão ali é bastante interessado, poderia também. O risco, entretanto, é que quando a gente redireciona para uma atividade excitante, como é um brinquedo, esse cão ele vai potencialmente manter um nível de estimulação muito alto. E pode ser que, vamos supor, ele brinca um pouco, brinca de cabo de guerra, brinca de buscar bolinha, daí ele deixa o outro em paz. Mas quando ele para isso, a chance dele estar hiper excitado, às vezes mais excitado ainda, né, eu estou falando neurologicamente, estimulado, existe uma chance dele voltar para essa interação, tentar interagir com o outro de novo, de uma forma ainda pior. Né? Mas a gente não sabe, é uma coisa que você vai ter que tentar com os cães diferentes e ver, porque às vezes o cansaço físico pode já ser o suficiente para fazer com que a interação seja mais calma. Então, isso seria uma coisa a se estudar, né? Tentar, experimentar e daí ver. Falando em cansaço físico,
Isso também pode ser uma forma, né, de você ajudar a situação, né, criando uma condição que facilite para o cão aquela interação. Então, talvez esse cão que está super enchendo o saco e agitado e tal, entendeu? Uma boa caminhada, sair para treinar, brincar, correr, se cansar realmente pode ajudar também, tá? Então é algo para a gente pensar aí, como estaria aqui provavelmente dentro de um processo de manejo ou preparação, talvez, colocaria aqui no meio, talvez, entre a questão de tempo, né? Estimulação física. Possivelmente algo aí que poderia ajudar em muitos casos também. E é sempre aquilo, não existe uma fórmula, né? Você vai ter que tentar e ver o que vai funcionar para cada indivíduo. Pode ser que você, com estimulação física muito grande para um, deixe o cachorro tão cansado que deixa ele irritadiço. Não sei. Você vai ter que conhecer o cão e testar coisas diferentes com ele. E daí, por último, a gente tem o quarto, que no caso seria você treinar a interação de ensinar esse cão a se acalmar, ou manter os seus níveis de excitação, de estabilidade um pouco mais baixos, tá? Como que a gente faz isso? Então, vamos supor que um cão está lá insistindo para brincar com outro. Quando eu percebo que isso está num nível muito elevado, e normalmente quando isso chega no nível muito alto, de uma excitação muito alta, o cachorro ele começa a agir de uma forma meio tola, assim, ele não pensa muito e tal, ele não consegue regular ele mesmo os seus níveis emocionais. Então, o que a gente faz é intervir nesses momentos, né? Então, redirecionando a atenção do cão, mas logo em seguida, né? Então, eu redireciono, mais liberação. E o que isso significa? Eu redireciono o cão para mim, pode ser provavelmente, especialmente para algo que tem a ver com comida, porque a comida tende a ajudar o cachorro a se acalmar um pouco mais. Óbvio que, como eu falei, vai depender sempre de cada indivíduo, mas no geral. Então, vamos supor, ele está ali tentando insistir para o outro cachorro brincar com ele. Eu chamo, fulaninho, vem cá. Então, para isso, obviamente, eu preciso ter um chamado, eu preciso que esse cachorro já, né, saiba responder ao seu nome ou o comando como vem. E daí eu peço para ele, eu dou um petisquinho por ele ter vindo, peço para ele sentar, peço para ele fazer, talvez uma coisa que pode funcionar muito bem é um exercício, por exemplo, de autocontrole, pedir para ele esperar, pedir para ele olhar um petisco no chão e se controlar, e daí pegar quando eu autorizar. Fazer algumas coisinhas, 2, 3 coisinhas, parar e daí logo em seguida liberar o cão. O que eu estou fazendo com isso então? Estou pegando um cão que está num nível de excitação bastante elevado, trazendo ele para mim, abaixando ele um pouquinho e daí liberando o cão novamente para poder interagir de novo. Então eu estou tentando ajudar esse cão a manter um nível de excitação mais baixo quando ele está tentando interagir. Porque se ele consegue manter esse nível de interação mais baixo, a chance do comportamento dele ser melhor e também dele conseguir entender e responder melhor à comunicação do outro aumenta. Então é uma forma gradativa de eu estar promovendo experiências para o cão, dele tentar interagir e, sabe, funcionar ou não funcionar, mas eu estar ali intervindo, sempre preparando para que a próxima vez que ele vai, ele esteja um pouco mais capacitado, um pouco melhor, pelo menos no nível emocional. A interação entre ele e o outro é o que vai ser realmente o aprendizado de interação, mas eu estou simplesmente deixando ele mais preparado para essa interação, para esse momento, simplesmente fazendo com que ele esteja um pouco mais concentrado, um pouco mais calmo, um pouco mais controlado, mas que ele ainda vá passar por esse aprendizado e essa interação sozinho, ele com o outro cão, tá? Então eu chamo
e depois eu libero. Eu não vou ficar lá, senta do outro lado, do lado do outro cão, fica quietinho, espera o outro te cheirar ou esse tipo de coisa. Não, né? Essa estratégia, ela não é tão intrusiva no sentido de ficar manejando ou administrando a interação em si. Eu vou retirar o cão da interação para que quando ele volte, ele tenha uma chance melhor de fazer dessa interação algo mais tranquilo, algo mais positivo para ambos, tá? Mesmo que isso signifique não haver interação, tá? Mesmo que isso signifique, então, ele chegar lá e perceber, isso daqui estou tentando, não está rolando, tentei várias formas. Talvez ficar com a pessoa seja mais divertido, porque sempre que eu vou lá tem algo legal, a gente ganha um petisquinho e tal. Então, também, né, tem várias formas que a gente pode imaginar que isso está influenciando ou estaria influenciando o comportamento do cão. Pode ser que eu tenha um cão que ele não tem uma resposta ao nome muito boa, ou que nesse momento de excitação, né, muito grande, proximidade do outro cão, ele não consiga responder, eu poderia usar um equipamento? Poderia, tá? Só tenho que me certificar de lembrar que quando o cão está num nível de excitação muito alto, para ele pular para agressividade é muito fácil. Então, se eu uso um equipamento para, por exemplo, tirar o cão da situação, tenho que usar corretamente para não criar frustração ali e poder gerar uma reação agressiva. Então tem que também estar ciente disso. Você tem que saber observar o comportamento e saber observar o momento ideal, a forma com que você vai usar o equipamento para tirar o cão da situação, tá? Isso não tem como eu te mostrar, você tem que ter a experiência e o feeling de interação com cães para você conseguir notar isso de alguma forma. Mas você poderia, em teoria, usar o equipamento. Óbvio que na hora da liberação esse equipamento tem que estar totalmente frouxo, né, para que também não gere aquela tensão, né, física mesmo, né, tensão da guia, e poder gerar um pouco mais de frustração e até ansiedade e gerar comportamentos agressivos, tá? Basicamente, se a gente pensar em interação entre pessoas, né, como uma forma de fazer um paralelo, né, a gente pode se guiar na questão de regras de bom comportamento ou comportamento social aceitável, né, com os cães também. Ou seja, encher muito saco, ficar fazendo bullying, ficar forçando a interação, a gente pode considerar como sendo inadequado, né? E nosso papel é educar, né? Então não simplesmente julgar, é educar. Então a gente pode usar dessas estratégias diferentes para facilitar isso.